Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 10 das Citações e Intimações. Capítulo 1 das Citações. Artigo 351. A citação inicial far-se-á por mandado quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Artigo 352. O mandado de citação indicará: inciso 1, o nome do juiz; inciso 2, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa; inciso 3, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos; inciso 4, a residência do réu, se for conhecida; inciso 5, o fim que é feita a citação; inciso 6, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer; inciso 7, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Artigo 354. A precatória indicará: inciso 1, o juiz deprecado e o juiz deprecante; inciso 2, a sede da jurisdição de um e de outro; inciso 3, o fim para que é feita a citação, com todas as especificações; inciso 4, o juiz do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Artigo 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado o cumpra-se e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para a efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer essa citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto do artigo 362. Artigo 356. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Artigo 357. São requisitos da citação por mandado: inciso 1, a leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Inciso 2, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Artigo 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. Artigo 359.
O dia designado para o funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição pública. Artigo 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Artigo 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Artigo 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completar a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Artigo 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Incisos 1 e 2 revogados. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Parágrafo 2º e 3º vetados. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto no artigo 394 e seguintes deste Código. Artigo 364. No caso do artigo anterior, inciso 1º, inciso 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso do inciso 2, o prazo será de 30 dias. Artigo 365. O edital de citação indicará, inciso 1, o nome do juiz que a determinar, inciso 2, o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo, inciso 3, o fim para que é feita a citação, inciso 4, o juízo e dia, a hora e lugar em que o réu deverá comparecer, inciso 5, prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Parágrafo único. O edital será fixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a nova data da publicação. Artigo 366. Se o acusado, citado pelo edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312, para os primeiro e segundo revogados. Artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudante de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Artigo 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. Artigo 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.
Capítulo 2 das intimações. Artigo 370. Das intimações dos acusados, das testemunhas e das demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor constituído, do advogado querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo sob pena de nulidade o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal, com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e o defensor nomeado será pessoal. Artigo 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observando o disposto no artigo 357. Artigo 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará, desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.